Som. Boa noite, gente. Já fui para velório muito mais animado. Boa noite, pessoal. Aí tá certo. Eu estava ouvindo um negócio essa semana que eu achei muito interessante. Um assunto meio tenebroso, mas interessante. Que quando tem aqueles naufrágios, né, o navio afunda e a galera no meio do oceano, aquele desespero todo, e aí neguinho cai no meio do oceano. E aí uma das causas de quando acontece isso, de morte, é o afogamento. Lógico. Mas outra causa de morte interessante, quando o camarada cai no oceano, e quando o cara é mais safo e consegue administrar ali aquela situação, não se desesperar e tudo, é desidratação. O cara sobrevive um tempo, né, consegue manter ali o cara bom de natação, o cara marinheiro, o cara vai boiando, vai sobrevivendo. Mas chega uma hora que o cara, no meio do oceano, desidrata e morre. Tipo assim, meu irmão, cheio de água, que contraste doido, né? E o cara morre desidratado. Água salgada não dá para beber e ficar de boa, nosso corpo não foi feito para isso. E eu estava pensando sobre um pouco do que a gente vai falar hoje. A gente está num tempo que a galera literalmente está mergulhada em informação. Nunca se viveu na história do mundo um tempo onde houvesse tanta informação tão rápido há tão pouco tempo. Acontece um negócio lá na China, chega numa velocidade incrível para a gente aqui do outro lado do mundo. Informação sobre diversas coisas. Digamos, você vai no médico. Aí o médico fala uma palavra que você não sabe o que é. O que é que você vai fazer? Google, pai. Vai lá e, definição. É grave? Não é? Qual remédio que toma? Nem precisa mais do médico. Não, tá bom. Então, não é verdade? Então, a gente está atolado, cheio de informação, até o pescoço. Isso, criança, às vezes, desenrola muita coisa, tem muita informação. Só que um contraste também muito grande é que a gente está num tempo onde me parece que as pessoas têm cada vez menos capacidade de resolver os seus próprios problemas. Cada vez menos é isso mesmo. Guitarra cara, chega a dar uma dor, né? Guitarra cai e você fica doido, não sabe o que fazer. Aí se joga da ponte. Não, sério, gente. Muita gente sem capacidade de resolver seus próprios conflitos. Sabe de muita coisa. Deixa a guitarra para lá, gente. Olha para cá. Tá no seguro. Brincadeira. Sem capacidade de resolver seus próprios problemas. O que é que isso tem a ver? Sabe falar sobre tudo, mas não sabe resolver a vida. Não sabe lidar com trauma, não sabe lidar com o não. Na verdade, o não já é um trauma, né? E aí, por isso, tanta gente tomando remédio tarja preta, tanta gente com crise de ansiedade, tanta aflição, tanta angústia. Isso tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje. Porque a capacidade de você resolver as coisas na prática da sua vida é uma palavrinha mágica que na Bíblia se chama sabedoria, que é diferente de inteligência. Tem gente que é extremamente inteligente, sabe falar sobre tudo, tem formação, PhD, mas não sabe conviver com ninguém. Não sabe sentar com ninguém. É inteligente pra caramba, mas não passa de um grande tolo. Gere a vida, acredita num bocado de coisa que não tem nada a ver. Então hoje a gente vai falar sobre sabedoria, à luz da palavra de Deus, seguindo a sequência que a gente estava da carta de Tiago. Então abre aí em Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 5. Vamos pensar um pouquinho nessa capacidade incrível que você já sabe que é diferente de inteligência, que é a sabedoria. Tiago, capítulo 1, versículo 5. Deixa eu abrir aqui todos os meus esboços. Beleza. Se, porém,
algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor coisa alguma, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. Vamos orar? Deus, o Senhor é tão bom e generoso, que o Senhor tem para a gente toda a sabedoria que a gente precisa, para passar por toda e qualquer situação, toda e qualquer dificuldade. Mas a gente tem um coração duro, a gente tem muita dificuldade de recorrer ao Senhor, e a gente anda atolado de tanto conhecimento, mas a gente não conhece o que é mais importante. A gente muitas vezes não tem o que é mais importante, que é a sabedoria vinda do céu. Nos ajuda, Senhor, a ter a vida resolvida pelo Senhor, a ter a luz da Tua sabedoria em nosso coração. Nos dá entendimento. Te peço, Pai, em nome de Jesus, nos dá sabedoria. Na certeza que o Senhor é bom e generoso. Na certeza que o Senhor atende às nossas orações, quando a gente ora de acordo com a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Mantém tua Bíblia aberta. Muito importante você manter sua Bíblia aberta durante todo o sermão. Galera, quem estava aqui resgate passado? Beleza. Uma boa quantidade, eu acho que a maioria não estava. Então vamos pensar um pouquinho no que a gente viu resgate passado. Um resumo do resgate passado é o seguinte: a gente começou a estudar o capítulo 1 de Tiago, do 1 ao 4, e o resumo é: alegrem-se, porque as provações nos aperfeiçoam. Foi sobre isso que a gente falou no resgate passado, uma frase: alegrem-se, porque as provações nos aperfeiçoam. A gente viu que as provações, as dificuldades, são uma escola maravilhosa para nos lapidar, para nos fazer mais parecidos com Jesus, aperfeiçoados nele. Sobre isso a gente falou. E agora a gente começa um texto, na sequência, né? E aí a gente não pode esquecer do que foi visto lá atrás, porque uma coisa está ligada com a outra, não está desassociado. Na minha Bíblia, aparece alguns títulos, né? E aí o título da primeira parte que a gente viu dizia assim: os benefícios da aprovação. E agora, nesse texto que a gente acabou de ler, tem assim: como obter sabedoria. E o que a gente faz? A gente separa os títulos como se um assunto não tivesse nada a ver com o outro. Você já fez isso? Já mudou o título, então você ali, tudo bem, foi bom, mas agora a gente está em outra pauta. E não está em outra pauta, está na mesma pauta. Segue a mesma linha de raciocínio. Porque se a gente viu no encontro passado sobre provação, mano, é na hora da provação que você mais precisa ter sabedoria. Acabou-se, meu velho. Se você não tiver sabedoria na hora da provação, você vai perecer, velho. Vai dar muito errado para você. Tem alguns momentos da nossa vida que, se a gente não tiver sabedoria, até passa. Mas na hora da provação é na hora da gente separar, como a gente diz na gíria brincando, os homens dos meninos, os adultos das crianças. E aí que é um exemplo de sabedoria incrível, bíblica. Jó. Vocês conhecem a história de Jó? Jó foi provado de uma forma muito pesada. Jó tinha 7 filhos e Jó perdeu os 7 filhos. Imagina um luto de você perder um filho. Talvez aqui a maioria de vocês não tenha filhos, mas imagina você ter um filho e morrer. Imagina 7. Jó perdeu todos os seus bens. Jó ficou doente com a doença. Claro, que burro, doente com a doença. Mas Jó teve uma doença que ele se coçava com caco de telha, velho. Uma doença radicória, assim, uma lepra, um negócio na pele horrível.
E aí, o que é que aconteceu? Qual foi a postura de Jó? Depois que Jó recebeu a notícia que ele perdeu seus bens, que seus filhos tinham morrido. A Bíblia diz lá no capítulo 1 de Jó, no versículo 20 e 21. Olha o que foi que Jó disse, presta atenção. Então Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou a cabeça, prostou-se em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei para lá. O Senhor me deu, e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Igualzinho a gente faz, né? Quando a gente tem alguma bronca, a gente faz assim, né? A gente adora a Deus. Imagina aí, sua namorada que você tanto ama acabou com você. Ah, gente, eu adoro a Deus por isso. Eu vou louvar o Senhor porque o Senhor... Não, né, gente? Normalmente, o que é que a gente faz? A gente reclama demais da conta, murmura muito. Em alguns momentos, a gente, inclusive, é tentado a fazer o quê? Botar a culpa em Deus. Faz ou não faz isso? Pode até não verbalizar, mas no coração... Mas Deus, como é que... Né? Qualquer bronca que a gente passa. Imagina uma bronca séria dessa. A sabedoria, gente, ela não é manifestada no blá, blá, blá. Ela é manifestada na prática. Jó recebeu uma notícia pancada dessa, no meio de uma provação dificílima, e o texto bíblico diz que ele adorou a Deus, que ele reconheceu a soberania de Deus, e que ele bendisse o nome do Senhor. Então, chegou a hora de separar os adultos das crianças. Sabedoria, meu velho, é prática. E aí, como é que a gente vai fazer para ter essa sabedoria? Primeira coisa que a gente pode fazer é reconhecer que a gente precisa de sabedoria. É reconhecer assim, rapaz, na moral, estou longe disso. Se uma treta dessa fosse comigo, ia dar errado. Eu ia me desesperar, eu ia, sei lá, me jogar da ponte. Então, gente, primeira coisa, primeira premissa que o texto traz. O que é premissa? A primeira ideia é que a gente precisa conceber desse texto. O texto está falando sobre se algum de vocês tem sabedoria, tem falta de sabedoria, peça a Deus. Primeira coisa que você tem que fazer é entender que você tem falta de sabedoria. Principalmente na hora da dificuldade, na hora da adversidade. Primeiro ponto é esse. Olha o que o livro de Provérbios diz. Provérbios 26, 12. Diz assim: você viu alguém que é sábio aos seus próprios olhos? Há mais esperança para um tolo do que para ele. Você conhece alguém que se acha sábio? Pronto, há mais esperança para um tolo do que para esse cara. Então, diante de Deus, a gente precisa começar pelo começo, admitindo que a gente tem falta de sabedoria. E é massa o contraste do texto, porque a gente terminou, dá uma olhada aí, versículo 4, do capítulo 1 de Tiago. Ele termina dizendo o seguinte: ora, a perseverança deve ter uma ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem lhes faltar nada. Esse é o desejo de Deus. Deus nos prova para nos fazer íntegros, perfeitos, sem a gente ter falta de nada. Só que o versículo 5, ele já começa falando sobre alguma coisa que está faltando. Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, se, porém, algum de vocês tem falta de sabedoria, vamos começar pedindo sabedoria a Deus. Então, isso aí a gente já entendeu. Que a gente, primeira coisa que precisa fazer é reconhecer diante de Deus a nossa necessidade de sabedoria. Se humilhar diante da potente mão de Deus. E Ele, no tempo oportuno, nos exalta. Reconhecer que a gente, quando passa pelas broncas, realmente não tem capacidade de resolver. E que se a capacidade dele não vier até nós, deu errado. Enfatizo bem essa parte porque é uma questão muito importante. Até porque é o seguinte, gente. Se você veio até aqui
e você não reconhece que você precisa de sabedoria, você veio até aqui em vão. Porque o texto hoje é para quem precisa de sabedoria como eu. Acabou-se. Parada desce, pode descer, pronto, chegou. Beleza, gente? Firmou? Hoje a palavra é para quem precisa de sabedoria. Se você não precisa, você perdeu a viagem. Se você tem demais, né? Então, vamos lá, pessoal. Primeira coisa, pedir a Deus. Segunda coisa, olha bem para o texto. O que é que o texto está dizendo? Se algum de vocês tem falta de sabedoria, pega um livro de Freud. Fala isso o texto. Pega uma biblioteca, pega um Atlas, sei lá, pega um Pai dos Burros e vai ler. Não, gente. O texto diz, peça a Deus. Peça a Deus. Existe um negócio que a gente precisa separar. A sabedoria, gente, ela vem como fruto de oração. A sabedoria não é um negócio que a gente precisa, sabe, ler 300 livros de autoajuda, e aí a gente vai se tornar sábio. A gente vai ter conhecimento. Talvez a gente vá desenvolver inteligência, malhar o cérebro. Mas, que é bom você ser inteligente. Mas o texto está falando de algo, de uma capacidade sobrenatural. E que só Deus pode dar. E a forma que Deus escolheu para dar para você, é só você pedir. Só você pedindo, gente. E aí é massa o foco do texto, presta atenção. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que concede livremente a todos, sem criticar, né? Que dá com generosidade, sem reprovações, e lhe será concedida. Então o texto em si, ele já coloca a gente com os olhos em algo muito especial. Que é o quê? A generosidade de Deus. Peça a Deus, porque Deus é generoso. O seu pedido não deve estar baseado no seu saber, que a gente viu que não é muito grande, na sua sabedoria, que não é essas coisas todas. O seu saber não deve estar baseado no seu bom comportamento. O seu saber não deve estar baseado naquilo que você faz, ou fez, ou deixou de fazer. O seu pedido deve estar baseado única e exclusivamente na generosidade de Deus. Não é porque você é bom, não é porque você merece, é porque Ele é bom, e Ele dá e pronto, acabou-se. É um negócio assim tão fácil, que a gente até duvida, fala, rapaz, é só pedir, Ele vai dar, Ele vai dar. Você fica, rapaz, não tem que fazer mais nada. Peça a Deus, Ele dá de boa vontade, Ele dá com generosidade. Ele quer lhe dar isso. E aí, a forma da gente pedir, não é a gente pedir assim, eu vou pedir isso, porque Deus pode me dar. Não é isso, gente. Deus pode lhe dar? Pode lhe dar. Mas a sacada do texto eu vou pedir ao Senhor, porque o Senhor quer me dar sabedoria. Olha o que o apóstolo João escreveu. E no 1 João, capítulo 5, versículo 14 e 15. Diz assim: e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedimos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E sabemos que Ele nos ouve quando lhe pedimos. Estamos certos que obtemos os pedidos que Ele temos feito. É isso, gente. Quando a gente ora de acordo com a vontade de Deus, Deus nos ouve e nos atende. Então a sabedoria é algo que Deus quer nos dar, para que quando a gente passe pelos dias maus, pelos momentos difíceis, pelos momentos que a nossa fé
será provada, será questionada, que a nossa vida talvez vai estar em risco. Deus quer que a gente seja aprovado nessa aprovação. Agora só seremos aprovados, gente, se a gente tiver sabedoria. E como ter sabedoria se nós não oramos? E não pedimos a Deus isso. Como ter sabedoria se nós não reconhecemos a nossa incapacidade de passar por tamanhas situações? É isso. Então, galera, primeira coisa, reconhecer a necessidade que a gente tem de sabedoria. Segunda coisa, pedir a Deus isso. O problema é que a gente não para falar com Deus. Esse é um problema no nosso meio. Muitas vezes até, gente, a gente para ler a Bíblia. Muitas vezes até a gente faz uma reflexão. Muitas vezes a gente vem ao culto, está com a galera, mas aquele momento de parar e conversar com Deus. Deus, olha, eu preciso disso aqui, a minha listinha é essa. Aí puxa aqui aquele negócio. Sabedoria, sabedoria, sabedoria. Não tem, velho. Eu estava falando aqui no domingo à noite, e falando sobre o ministério de Jesus. E um momento do ministério de Jesus, que Jesus ensinou aos discípulos, pouquinho antes da partida dele. Jesus ensinou aos discípulos e encerrou aquele momento com oração. A vida de Jesus ela estava baseada em oração e na palavra. A nossa vida deve estar baseada na oração e na palavra. Né? Então, eu lembro se eu não me engano, é A.W. Tozer, que perguntaram a ele o seguinte: pastor, o que é mais importante, ler a Bíblia ou orar? E aí é bem conhecido essa frase. E ele disse, pergunta a um pássaro qual a asa mais importante, a direita ou a esquerda? Qual das duas for mais importante? Aí você vai entender a importância dos dois. A gente até conhece a Bíblia, gente, mas muitas vezes a gente não para orar. E um dos motivos da gente não parar para orar é essa dinâmica louca da vida da gente, de fazer um monte de coisa. Trabalhar, estudar, trabalhar, tudo. Enfim. E aí a gente precisa parar para orar. E quando a gente para orar, muitas vezes a gente é tentado a olhar, não para a generosidade de Deus, mas a olhar para a gente mesmo. O nosso merecimento. Porque no trabalho, você só é promovido se você merecer. É a meritocracia. Na escola, você só fecha a prova, ou no vestibular, se você morrer de estudar. Na escola nem tanto, mas no vestibular sim, né? E em outros cantos da vida, a vida como um todo funciona com a questão da meritocracia, até das amizades. Até entre nós, alguém só vai me ajudar se eu merecer e ajudar ela antes. E aí com Deus a gente quer replicar esse tipo de comportamento. Não é assim, gente. É com base na generosidade dele. É com base no amor dele. É com base na boa vontade que ele tem de nos dar sabedoria. E como a sabedoria faz a diferença na nossa vida, velho. Seguindo. O texto, ele tem um porém. Ele diz que Deus vai nos dar sabedoria, que é só a gente pedir. Agora esse porém também encasqueta a coisa, que é o seguinte, verso 6. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois quem duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Olha o que o versículo 7 diz. Que uma pessoa dessa não pense que alcançará coisa alguma do Senhor. Que alcançará do Senhor coisa alguma. Isso é forte, né, gente? Em outras palavras, Deus está dizendo, olha, a pessoa que duvida eu nem ouço. Nem ore. Nem pense que você vai alcançar nada. Não adianta nem pedir. Bicho, isso é pesado, né, não?
Peça sabedoria, mas peça com fé. Com fé em quem? Nele. A gente já adiantou um pouquinho isso aí, mas está falando de fé nele. Fé na graça dele, na bondade dele. Não em méritos, não nas suas obras, não nos seus esforços, não nas suas leituras, mas essa fé precisa estar única e exclusivamente nele. Mas o texto traz para a gente uma característica da pessoa que duvida. E aí muitas vezes a gente faz assim: não, velho, eu não sou essa pessoa. Sabe por quê? Porque eu acredito que Deus existe. Eu acredito que Deus existe. Eu sei que Ele está me ouvindo. E aí Tiago mais na frente vai dizer que até os demônios creem, né? E aí eu estou piorando a situação, mas é por aí. A característica dessa pessoa que duvida, Tiago vai trazer uma imagem mental. E ver como essa imagem mental é contemporânea, gente. Olha só. O que é que Tiago vai dizer? Versículo 6. Peça, porém, com fé, sem duvidar. A gente vê um contraste, né? Entre a fé e a dúvida. Mas ele vai dizer a característica de quem duvida. Pois quem duvida é semelhante a... E aí ele vai fazer uma comparação. Vai trazer uma imagem mental. Quem duvida é semelhante a onda do mar, movida e agitada pelo vento. Vai dizer, a pessoa que duvida, que não acredita de verdade, ela é como a onda do mar, movida e agitada pelo vento. Trouxe uma imagem mental. Talvez, aí você pode dizer, poxa pastor, não ajudou muito essa imagem mental. Tudo bem. Tiago vai trazer uma imagem real. E olha a imagem real. Tal homem não pensa que receberá nada do Senhor. Pois, aí vem a imagem real. Qual é a característica da pessoa que duvida? Pois vacila e é inconstante em todos os seus caminhos. Estou lendo na Almeida, século 21. Na Nova Almeida atualizada, diz, pois é indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. Essa característica de dúvida, ela não tem só a ver com o momento de oração. Mas ela tem a ver com todos os caminhos dessa pessoa que não tem uma fé firme. Essa pessoa que duvida, esse texto, essa tradução traz indecisa. Eu gosto mais da Almeida século 21, que ela diz assim, pois é inconstante, não tem constância, não tem... não segue um padrão, é vacilante. E aí eu vou dar um exemplo muito prático disso. Aquela pessoa que tem aquela fé, que acredita de todo o coração. Aí um parente da família tem câncer, ou a própria pessoa tem câncer. E aí faz assim, eu vou morrer. Porque não tem cura. Porque não tem jeito. Se ligou? Cadê a fé sobrenatural? Foi movida, mudou de acordo com as circunstâncias. Se ligou? Usei um exemplo aqui de doença, mas vou pegar outro exemplo. Sei lá, pode ser... Foi demitido. Ou demitida. Acabou-se a vida. Nunca mais vou ter um emprego desse. Não pode acontecer algo melhor na minha vida. É aquele tipo de pessoa que tem uma fé de acordo com as circunstâncias. As circunstâncias é que ditam a fé da pessoa. E aí qualquer coisa que aconteça, a fé variou. Então, gente, isso é um problema quando a gente está tratando da nossa fé em Deus. Do Deus que é todo poderoso, que pode fazer todas as coisas. Do Deus que tem o ponto final na nossa história. O Deus que é soberano. Que sabe quantos cabelos temos. Sabe de tudo. Que determinou os nossos dias. Todos os nossos dias estão escritos nos seus livros.
No seu livro, diz o salmista. Gente, a nossa fé não pode mudar com a circunstância. E isso não altera só a resposta de Deus, a nossa oração, mas altera toda a nossa vida. Outra coisa, galera, outro exemplo. Aquela pessoa que tem fé, a fé conforme a opinião pública. Tá ligado como é isso? Tá com a rapaziada da igreja, a galera que acredita. Não, pô, Jesus, pô, isso mesmo, filho de Deus, tal. Tá na aula de história da universidade. Pô, não é bem assim, né? Foi uma figura histórica. Aquela pessoa camaleão. Quando as pessoas ao redor dela mudam de opinião, ela muda também. Gente, Deus nos convida a ter uma fé firme. Uma fé constante. Não uma fé baseada nas circunstâncias. As circunstâncias vão mudar demais e as provações vão promover isso. A nossa fé não pode estar baseada na opinião da galera. A opinião da galera, uma hora está conservadora, outra hora está liberal, outra hora é puritana, outra hora é vida louca, papai. A nossa fé tem que estar baseada no caráter de Deus. Que o texto está dizendo para a gente que Ele é generoso. E dá com alegria, dá sem nenhuma objeção. É isso que o texto está dizendo para a gente. E aí, uma pergunta para a gente entender. Como está a nossa fé, galera? Como a gente tem crido? A gente está crendo conforme o que todo mundo está crendo? Ou a gente está crendo de rochedo mesmo, conforme o que a palavra diz, de acordo com o caráter imutável de Deus? Deus não muda, a gente é que muda. Circunstâncias mudam. Deus continua sendo bom. Deus continua sendo Deus. Gente, como é que está a nossa fé? Então isso nos questiona, isso coloca para a gente uma interrogação bem grande. E aí a gente pode até dizer assim, não, a minha fé está firme. Mas quando a gente olha para o texto, a gente vê que a pessoa que duvida vacila e é inconstante em todos os seus caminhos. Como é que está a sua vida? Lembra que a sabedoria, ela é vista na prática. Não adianta você dizer a mim, eu tenho fé. Se você não tem uma vida constante com o Senhor. Se uma gripe é motivo para você se chatear com Deus e deixar de orar. Se um término do namoro vai fazer você se afastar da igreja e da galera. E de Deus. Gente, a gente precisa reconhecer a nossa falta de sabedoria. Mas também precisa reconhecer a nossa falta de fé. E que a nossa fé muitas vezes tem vacilado. Muitas vezes é fácil ser crente aqui dentro. Mas lá fora, na hora da gente realmente dar testemunho, da gente falar do que a gente acredita, da gente viver o que a gente diz que acredita, a gente vacila. Irmão, Tiago é hardcore, velho. Tiago literalmente bota a faca no bucho da gente. E aí, para a gente finalizar, queria só lembrar para você algumas coisas. Uma das coisas, lembra da história de Salomão? Salomão pediu a Deus sabedoria. A sabedoria de Deus veio para Salomão como um pedido, como resposta à oração dele. Tudo bem, Salomão não acabou bem, depois a gente conversa sobre Salomão. Mas a sabedoria de Deus foi dada a Salomão pela oração. Então não despreze o poder da oração. Não deixe de orar. Não deixe de falar com Deus. É importante você ler a palavra, leia a palavra, mas não deixa de orar. Inclusive eu aprendi na minha
No começo da minha fé, graças a Deus que eu aprendi isso. Que antes de ler a Bíblia eu devia botar a mão. O fato de botar a mão, bem, eu aprendi, mas não quero. Hoje em dia a gente coa isso. Mas eu aprendi no começo da minha fé que eu precisava botar a mão antes de ler a Bíblia e dizer assim: Senhor, me dá sabedoria, me dá entendimento da tua palavra. Que se a gente não fizesse isso, não ia entender nada. E eu fazia isso até um montão de. Bota a mão e diz assim: Senhor, pronto, eu paro de botar a mão, você não precisa botar a mão não. Mas pede ao Senhor antes de ler a Bíblia, sabedoria. Melhor ler a Bíblia, é bom, mas peça ao Senhor antes. Converse com Deus, gente. Outra coisa que eu queria lembrar para você, um texto que eu acho muito precioso, em Colossenses 2:3. Diz assim, vou esperar a Helenzinha colocar. Bota aí, Helenzinha, acorda aí, minha filha. Colossenses 2:3. Que diz o seguinte: em Cristo, o texto vem falando de Cristo, a ideia aqui é em Cristo. Em Cristo, quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Tudo o que você precisa para lidar com toda e qualquer provação, com toda e qualquer situação, com todo e qualquer dia mal, tudo o que você precisa está em Cristo. É só ir nele e pedir. É tão simples que a gente parece ter dificuldade de fazer o simples. É só ir nele. Pede ao Senhor. Clama a Ele. E, por fim, queria dar a grande ideia desse texto, que é o seguinte: em sua generosidade, Deus concede sabedoria para quem pede com fé, sem incredulidade. Em sua generosidade, Deus concede sabedoria a quem pede com fé e sem incredulidade. Eu fiquei muito tentado a colocar no final aqui, sem dúvida, sem duvidar. Mas eu pus incredulidade, porque a dúvida, muitas vezes, ela pode ser um momento de dúvida. Mas a incredulidade, ela tem uma pegada, um desdobramento para a vida. Alguém incrédulo. Então, não seja incrédulo. Seja crente. Crente não só no sentido de ir para a igreja, mas acredite. Acredite que Deus quer lhe dar sabedoria. Acredite que Deus quer lhe dar a solução, a paz, a tranquilidade, o que fazer em todas as horas, inclusive nas mais difíceis. E por fim, queria deixar 3 perguntas aqui para a gente dividir em grupos pequenos, para a gente poder conversar um pouquinho sobre isso. Guga, tem essas perguntas aí? Pronto. Primeira pergunta. Temos reconhecido e recorrido a Deus quando nos falta sabedoria ou temos confiado em nossos próprios esforços? Quando você está com uma treta, você vai e mete a cara logo para resolver? Ou você primeiro se ora e pede a Deus? Quando você está com uma bronca, Deus é o primeiro recurso que você saca? Ou quando se esgotam todos os recursos, aí você lembra de orar? Pronto, essa primeira pergunta é isso aqui. Segunda pergunta. Temos gastado tempo pedindo a Deus sabedoria? Terceira pergunta. Você tem sido um crente, abre aspas, que tem uma fé firme, ou um incrédulo que tem uma fé vacilante? Como é que tem sido o seu estilo de vida? Ok?